Fala pessoal, tudo bem? Rickerson aqui, um dos gestores do fundo NIT, tá? Quero trazer aqui para vocês um conteúdo bem bacana e uma oportunidade que está acontecendo aí no Bitcoin. A gente já tem um operacional validado aí, tanto no Bitcoin como no ouro, que dá também para se utilizar essa estratégia de modo manual, mas hoje a gente já tem essa estratégia automatizada, tá pessoal? Tanto no Bitcoin como no ouro, a gente tem dois sets aí para cada automação, muito bem validada. Depois vou estar demonstrando aí o rendimento que essas duas automatizações conseguiu fazer nesses dois ativos aí no decorrer desse ano, beleza? Quero demonstrar aqui para vocês, pessoal, o primeiro cenário do Bitcoin, né? Após aí a sexta-feira passada, né? Que teve aí o rompimento no pronunciamento do Power, onde que possivelmente vai estar cortando aí a taxa de juros, né? Então só nesse pronunciamento aí de possível cortar a taxa de juros, ele já rompeu forte para cima, mas não conseguiu romper essa resistência aqui. Então o ativo voltou a cair numa região muito importante aqui no 109, onde ela já foi tocada várias vezes, que foi um outro rompimento também lá atrás, foi aqui no 109. E aqui a gente já está comprado. O que eu quero demonstrar para vocês é que esses dois ativos eles têm uma base de correlação muito interessante. Por quê? O ativo do Bitcoin ele é a favor de risco, né, sobre a ganância do mercado. E o ativo do ouro ele é contra risco, né? Então, se está em risco off no mercado, o ouro dispara, né? Todo mundo compra ouro. E se está a favor da ganância, o Bitcoin, índices, ações, tudo se dispara para cima. Então a gente fez uma automatização onde que eles vivem um eterno cross um com o outro, né? Enquanto um está caindo, o outro está subindo. E na grande maioria das vezes esse cross são frequentes, tá pessoal? Mas existe sim algumas equações de momento de mercado onde que o Bitcoin e o ouro vai subir junto e onde o Bitcoin e o ouro vai cair junto, tá? A gente já tem um estudo bem relevante sobre esses movimentos. Depois vou estar trazendo num outro conteúdo para vocês esse momento de significância de cross do Bitcoin e do ouro, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que aqui é uma região muito importante, tá? Do Bitcoin, essa região aqui, justamente porque foi onde teve o rompimento do pronunciamento do Fed e voltou a cair. A mesma coisa aconteceu com o ouro, tá pessoal? A mesma coisa aconteceu com o ouro nesse processo aqui, aconteceu com o ouro. Então, pessoal, o mesmo procedimento que aconteceu com o Bitcoin, né, aqui nessa região aqui, aconteceu também com o ouro, né? Se você pegar o ouro aqui, você vai ver que ele aconteceu a mesma. Então, se você for ver, o ouro aconteceu o mesmo movimento, né? Aqui no pronunciamento, ele subiu forte, né? E no momento não tinha conseguido romper essa resistência, voltou a cair e agora segue subindo novamente, tá? Então é bem correlativo essa opção aí de cross do ouro e do Bitcoin, tá? Grande maioria das vezes ele dá muito bom. E quero trazer aqui para vocês agora o rendimento que essa automatização deu pra gente, tá? Tanto utilizando aí o Bitcoin, né? Tanto também utilizando o ouro. Esses dois setups que deu pra gente aí uma grande rentabilidade. Esse aqui, pessoal, é o nosso fundo, tá? Na corretora Exens, tá? É o nosso fundo de operações. Você pode ver aqui que passamos pelo 30% de correção do Bitcoin lá em fevereiro, depois o tarifaço do Trump, né? E seguimos aí no operacional bem positivo, 107% no decorrer desse ano, utilizando aí, como falei, o ouro e o Bitcoin, tá? Em correlação, pessoal, ao ouro e o Bitcoin, sobre a nossa automatização, que é muito importante falar, ela não é movida aí a tempo gráfico e sim a porcentagem de correção, tá? Então ela calcula a quantidade que o Bitcoin e a quantidade que o ouro caiu, né? E assim ela toma sua posição aí de compra. Então, cada 3,5% que o Bitcoin caiu, ela calcula uma compra, que é um movimento especulatório do Bitcoin, né? Grande maioria não sendo um dia de notícia, de indicadores,
ou algo que veio ao mercado ali, ele vai se movimentar a média disso aí, de 3,5%. Aí em momentos mais especulatórios pode ir aí a 4, a 5, a 6, né? Então por isso que é importante o gerenciamento no Bitcoin, tá? E nisso a gente conseguiu fazer aí essa rentabilidade nesse ativos utilizando a nossa automatização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, pessoal, já começa a seguir nosso canal. Vou estar trazendo bastante conteúdo sobre o Bitcoin, o ouro e também a nossa automatização, tá? Caso você queira acompanhar de perto aí, posto muito mais no Instagram, tem um link aqui, só clicar lá e nos acompanhar no Instagram. E essa automatização, pessoal, a gente disponibiliza ela 100% de forma gratuita, tá? E se você querer uma automatização de excelência para rodar aí na sua conta, nos chama lá no direct ou comenta aqui nesse vídeo que a gente vai entrar em contato com você e disponibilizar a automatização aí usando aí a corretora Exness, beleza? A gente está passando por uma mudança, a gente tinha um fundo aqui de operações pela Exness, eles estão descontinuando a conta PAN deles, né? Eles estão descontinuando a estratégia e nisso aí a gente vai mudar para um COP. E aí vamos estar colocando aqui para vocês também todo o começo novamente aí desse COP, tá bom? Toda a rentabilidade que a gente for fazendo, o drawdown que a gente pegar, vou estar subindo aqui, beleza? Então tamo junto e vamos buscar os dólares, como sempre.